Fala galera que nos acompanha ao vivo, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Galera que está assistindo esse vídeo que depois é postado no meu canal no YouTube, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar aquele sininho para receber as notificações, que isso ajuda muito aqui no nosso canal. Galera, é o seguinte, tô recebendo uma tuia de perguntas acerca da alteração que foi feita no Código Penal Brasileiro na semana passada, com o advento da Lei 14.562, a Lei 14.562, que modifica um artigo do Código Penal Brasileiro, que é o artigo 311 do Código Penal Brasileiro. Meu amigo, o que eu já vi de gente levantando lenda no meio do mundo, fazendo colocações aí no meio do mundo sobre essa modificação, e o que tem chegado de pergunta, se eu dirigir o carro sem placa é crime? Pessoal que faz o fake da quilometragem, que adultera a quilometragem, estaria incorrendo nesse artigo 311, que mais o pessoal me perguntou muito. Quem oculta na hora de vender o carro, que o carro foi sinistrado, ou foi objeto de leilão, ou tem ocorrência de furto ou roubo, essa pessoa comete crime. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado de carros, principalmente o mercado de carros usados, ele tem para todo tipo de história, ele tem para todo tipo de negócio, ele tem para todo tipo de pantinho de arrumadinho, né? Então, muitas pessoas, quando começaram a escutar falar adulteração de carro, adulteração de veículo, eles acabaram colocando no mesmo balaio institutos que são completamente diferentes entre si. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar a live aqui em três partes. A primeira, eu vou dizer o que é que está no artigo 311, qual é a atual redação e a aplicação, que é o que nos interessa, do artigo 311 com essa redação da Lei 14.562. Depois eu vou tirar essas lendas, eu vou falar esse negócio do carro sem placa, da quilometragem, de ocultar sinistro, às vezes o caso de quem vende o carro também, ocultando que o carro é sinistrado, o caso do carro Frankenstein. Eu vou explicar isso aí, e aí por fim, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam aqui nos comentários no terceiro momento, que na medida do possível eu vou respondendo para vocês, beleza? Então, simbora, vamos lá, se puder ajudar, já manda essa transmissão para um colega, para um amigo. Tem esse aviãozinho aí, parece o símbolo aí da rede vizinha daqui, que eu não posso falar o nome, senão o Instagram derruba essa transmissão. Manda para o colega para a gente começar. Eu vou ler com vocês a letra da lei. Se você já tiver aí como ler, também é bom você acompanhar, se não, se liga. Eu vou ler e vou traduzir. Artigo 311 do Código Penal Brasileiro. Adulteração de sinal identificador de veículo, com redação dada pela Lei 14.562, que é da semana passada. Diz o caput do artigo 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semi-reboque ou de suas combinações, bem como seus equipamentos ou componentes sem autorização do órgão competente. Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Bom, primeira coisa que nós já conseguimos perceber aqui inequivocamente. O tipo penal do caput do artigo 311, ele trata de qualquer tipo de fraude que altere a capacidade de real identificação de veículos. E, em que pese me pareceu uma redundância, eu acho que o legislador aqui tentou se resguardar e ter uma segurança. Por quê? Porque ele não fala só veículo automotor. Ele fez questão de especificar outras terminologias que estão dentro do conceito de veículo automotor, mas que são usadas hoje pelo mercado, principalmente pelo mercado de veículos usados. Ele fala em veículo automotor, veículo elétrico, híbrido, de reboque, semi-reboque. Um veículo elétrico, um veículo híbrido é um veículo automotor. Veículos automotores são todos os veículos capazes de se locomoverem por seus próprios meios
independente de ser motor a explosão, motor elétrico, motor híbrido, energia solar, o que quer que seja. Mas o legislador disse, olha, quem adulterar, quem mexer, quem alterar qualquer forma de identificação de veículos automotores, incluindo os motores a explosão, os motores elétricos, os motores híbridos, como é o caso do Corolla híbrido, ou de reboque, aquele famoso Chico City, ou de semi-reboque, no caso das carretas, ou de quaisquer de suas combinações, vai cometer crime. Você pode adulterar porque está remarcando, está suprimindo ou está modificando esse sinal identificador. O Brasil, até porque tem crime demais envolvendo veículos, ele tem uma legislação extremamente eficiente para fins de identificação de veículo. Eu não sei se a maioria de vocês sabem, mas não é só a gravação do chassi do veículo que serve para a sua identificação. Até o vidro do veículo tem uma identificação. Você, dependendo do carro, claro, isso varia de fabricante para fabricante, de modelo de veículo para modelo de veículo, mas os veículos mais caros, por exemplo, eles chegam a ter no motor do veículo 4 locais de identificação distintas. Você pega um carro que talvez seja um dos carros mais furtados do Brasil, que é a Hilux. Existem regiões do país que as seguradoras não fazem mais seguro de veículos como a Hilux. Ainda fazem seguro de Amarok, porque quem diabo é burro de furtar um Amarok? Nem Amarok, nem o dono aguenta. Mas veículos como a Hilux, como a L200, principalmente aquela L200 mais da linha Triton, as seguradoras já não fazem. De tanto que esses veículos são objeto de furto. E a Hilux, ela tem no motor dela, na caixa do motor, ela tem só ali três sinais diferentes de identificação. Então você tem sinais de identificação dependendo do veículo. Esses veículos melhores da Toyota, eles têm sinais de identificação até na parte interna do painel. Por quê? Porque é extremamente comum as pessoas furtarem ou roubarem esses veículos e desmancharem os veículos. Então você imagina, por exemplo, um cara que tem um carro aí, sei lá, vamos pegar um carro aí que custe 250 mil reais. Certo? Não é difícil hoje você ter um veículo, não precisa nem ser um topado, que chegue a esse preço, 250 mil reais. Aí o cara foi lá e fez uma merda, bateu o motor do veículo. Um veículo de 250 mil reais, dependendo do tamanho da desgraça no motor, o cara gasta brincando 30, 40 mil. O que é que algumas pessoas preferem fazer ainda que ilegal? Preferem adquirir motores de desmanche. Vão lá num desmanche, veículo furtado, pega o mesmo carro, o mesmo motor, com os mesmos parafusos, a mesma calibragem, pega o motor, paga 5, 6 mil e bota lá no carro. Então, para evitar esse tipo de coisa, existem diversos sinais de identificação. O crime do artigo 311 é adulterar, ou seja, fazer o fake do sinal, remarcar ou suprimir. Então, vamos imaginar quem compra carro batido. Isso acontece muito. É o que a turma chama no mercado carro Frankenstein. Você pega um carro que deu PT, que deu batido, a seguradora vende como sucata, e aí o cara leva o carro para dentro de uma oficina, pega o motor de um outro carro, às vezes pega um pedaço do chassi de outro carro, os vidros de outro carro e monta o carro. E o cliente comum que não tem experiência acha que está comprando um carro só o filé. Mas está comprando uma bomba. O problema é que ele precisa transformar aquelas peças, por isso que chamam o carro Frankenstein, num veículo único. Então ele adultera os sinais identificadores de cada uma dessas partes. Ele adultera o número do motor para bater com daquele veículo que é sinistrado, embora ele tenha jogado o motor original fora. Ele pega o vidro de outro carro e adultera para bater com daquele veículo que está sinistrado. Esse é o crime. Basicamente, o que o artigo 311 no seu caput está dizendo é que quem faz isso está submetido a uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E aqui a legislação estendeu isso, inclusive para os reboques e semi-reboques. Tem gente que não tem a noção, mas você pega, por exemplo, um semi-reboque aí de uma Scania. Acontece muito aqui na região de cana-de-açúcar, por exemplo, aqui na área açucareira da zona da Mata Nordestina, você tem veículos que chegam a arrastar 2, 3 reboques e semi-reboques. Um reboque daquele ali, embora não seja automotor, pode custar, quando novo, 30 mil reais.
35 mil reais. Uma carretinha dessa que o pessoal chama de Chico City aqui no Nordeste, as carretinhas do aluguel, dependendo de qual seja, ela chega fácil a 15 mil, 20 mil reais. Então o pessoal às vezes furta e esquenta o reboque, esquenta o semi-reboque, adulterando, modificando os seus sinais. É esse o crime. O crime está aí, Giovanni. E a placa? Se eu adulterar a placa, eu cometo esse crime? Sim. Se você adulterar a placa, você comete esse crime. Por quê? Porque a lei diz, ou qualquer sinal identificador de veículo. A placa é o principal sinal identificador do veículo. Então, quem faz adulteração de placa, quem adultera a placa daquele veículo, porque todo carro só tem uma placa. Você comprou um carro hoje, licenciou, aquela placa vai ser daquele veículo ad eterno. É como o número do chassi. Então, quem faz essa adulteração da placa também incorre em crime. Agora, repare, a lei aqui não faz referência a não ter a placa. E daqui a pouco eu digo o que é que acontece se você estiver guiando o veículo sem a placa. Então, é isso que está no caput. Aí vem o parágrafo 1º. Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3. Por quê? Porque o legislador, e na minha opinião acertadamente, o legislador entende que quem trabalha no serviço público, principalmente quem tem acesso aos bancos de dados do Renavan, quem tem acesso aos bancos de dados de veículos, ele teria uma, aspas, maior facilidade para a prática de tal conduta. Daqui a pouco eu falo a questão da placa se não tiver, tenha paciência. Então, o funcionário público teria maior facilidade de praticar as condutas do caput, logo a pena é maior. Parágrafo 2º diz, incorre nas mesmas penas do caput, uma modalidade de crime equiparada. Incorre nas mesmas penas do caput desse artigo. Inciso 1. O funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro de veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. É aquela história. Quando você adultera um veículo, você adultera não para ficar olhando para ele. Quando você adultera um veículo, você não adultera para você. Normalmente quem adultera um veículo, adultera para passar para frente. Isso que a turma chama no mercado de carro Frankenstein, que é o carro sinistrado, que o cara ajeita com peça de 3, 4, 5 carros diferentes e bota para vender, ele faz isso porque ele quer ganhar dinheiro. Ele faz isso porque o cara sabe que tem muito otário no mundo, ou muita gente que não entende de carro, e que aí o cara pega um carro que seria 100 mil reais usado, ele bota para vender por 85, só que o carro é todo remontado, vai aparecer gente querendo comprar, e quando a bomba estoura já não está mais na mão dele. Então, para quem faz isso, ele precisa ter o documento. Ele precisa esquentar o documento. E para você ter o documento, você tem que ter vistoria. Então é óbvio, é lógico e é evidente que esses esquemas, eles não funcionam de forma mais ampla, eles não funcionam de forma mais perene, se não houver quem dê o documento. Ou quem faça de conta que não está vendo a alteração, ou quem haja com desídia e não faça a fiscalização correta para a emissão do documento. Essas pessoas, aqueles funcionários públicos que contribuem, seja por dolo, seja por desídia, seja por intenção real, seja por desídia, para que esse licenciamento aconteça, para que essa remarcação aconteça, também comete crime. Então imagina só, eu remarco o chassi de um carro para esquentar o carro é objeto de furto, eu remarco o chassi e coloco uma placa clonada, uma placa de um veículo que está ok. Eu preciso do documento daquele carro para vender. Eu preciso, inclusive, da transferência dele. Eu vou no Detran e tem um funcionário que está no meu esquema que me ajuda a esquentar o documento. Eu cometi o crime e ele também. Eu cometi o crime do caput e ele cometeu o crime do parágrafo 2º, com a pena aumentada em 1/3. Mas, inciso 2, aquele que adquire, recebe, transporte, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece a título oneroso ou gratuito, possui ou guarda de maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e adulteração do que trata esse caput. Basicamente, petrechos para falsificação. Eu vi muita gente dizendo que isso era um absurdo, que isso eram atos preparatórios, com todo respeito. Mas petrechos para falsificação é algo que já existe no Código Penal desde 1940.
petrechos para falsificação de moeda é crime autônomo do Código Penal. O que o legislador fez aqui foi simplesmente trazer uma especificidade daqueles que têm petrechos, ou seja, instrumentos, aparelhos, meios, para adulterar, criar ou remarcar esses sinais. E aqui vale a pena abrir um parêntese, porque talvez nem todo mundo tenha esse conhecimento mais específico, mais técnico. Dependendo de qual seja o carro, o equipamento que você precisa ter para fazer essa adulteração, às vezes é quase o valor do veículo. Então só vale a pena você ter esse equipamento se você usar esse equipamento em larga escala. Eu aqui não vou estar dando ouro ao bandido, tá? Eu não vou estar falando de algo que possa estimular o crime. Eu vou apenas fazer uma referência e vou citar uma marca, não estou ganhando nada para fazer a citação dessa marca. Mas tem a marca BMW, que algumas séries da BMW, a marcação do número do motor, a identificação principal do motor BMW, até pelo valor do carro, ela é feita com uma ponta específica de diamante que deixa uma marca específica naquela identificação. Normalmente as identificações de veículos de linha de produção, esses veículos até 100, 150 mil reais, são feitos de uma forma mais simples com impressão a laser, certo? Com corte laser ou com corte normal ali, que o pessoal chama de corte de fio de água, que tem aquela água que sob pressão faz a marca. Mas veículos mais caros às vezes são feitos impressões com pontas de diamante. Então o maquinário para fazer aquela impressão, para ficar igual, é caríssimo. Quem tiver esse maquinário, com certeza está tendo esse maquinário para cometer crime. É isso que o legislador diz. Então nesse inciso 2 o que eu tenho é a tipificação dos petrechos para falsificação. Veja, eu posso ser enquadrado em crime ainda que eu não adultere. Eu posso ser enquadrado em crime, de novo, ainda que eu não chegue a fazer efetivamente a adulteração do sinal do veículo. Basta que eu tenha o equipamento destinado para. É a mesma coisa de quem tem equipamento destinado para o refino da cocaína. Você não precisa refinar, você tem o equipamento, já é elemento de caracterização do crime nos termos da lei de drogas. Então, se eu sou encontrado, se alguém entra aqui no meu escritório, se alguém entra aqui no JUS 21 e encontra uma prensa destinada a fazer a modificação do número, por exemplo, do vidro do veículo, eu não sou fábrica de veículo, eu não sou fábrica de vidro, para que diabo é que eu quero essa prensa? Então eu já cairia na figura dos petrechos para a falsificação. E aí eu respondo pelas mesmas penas nos termos do inciso 2. Inciso 3. Aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, monta, desmonta, remonta, vende, expõe, a venda ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semi-reboque, ou suas combinações com número de chassi ou bloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador que devesse saber estar adulterado e remarcado. Traduzindo isso em bom português, é uma modalidade nova de receptação. O que nós temos aqui no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 301 é uma modalidade específica de receptação. E eu vou lhe dar um toque. Você que vai fazer concurso para polícia, você que vai fazer concurso para as carreiras policiais, você que vai fazer agora o concurso de delegado da Polícia Civil de Pernambuco, a gente está esperando o edital do delegado da Polícia Civil agora para o final do mês, inclusive hoje eu lancei aqui no JUS 21 um curso específico só para quem vai fazer esse concurso de delegado de Polícia Civil. Deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui rapidamente em tela. Nós lançamos hoje o projeto Delta, turma pré-edital. Eu acho que o edital vem aqui no final do mês. Então a galera já está se matriculando hoje aqui no JUS 21. A galera já está vindo fazer o nosso curso. Inclusive eu garanti 100 cursos de pós-graduação para os 100 primeiros inscritos. No final eu falo. Então vocês que vão fazer o projeto Delta... Opa! Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver como é que faz. Parar de compartilhar. Voltei. Vocês que vão fazer delegado de Pernambuco ou os próximos concursos, já se liguem no que eu vou lhe dizer. Isso vai despencar. Porque receptação já é algo que cai demais em concurso de delegado e também de agente de polícia civil. E essa receptação qualificada, essa novidade,
da receptação específica aqui para veículo remarcado, eu não tenho dúvida que vai estar nas principais provas. Então, qualquer um que compre, qualquer um que receba, que oculte, que transporte veículo que sabe ou que deveria saber ser objeto de remarcação, também vai incorrer em crime. Então, por exemplo, imagine só que eu negocio o veículo usado. E aí chega e eu coloco para dentro da minha loja também, isso vai cair demais na PRF. Só que PRF a gente não vai ter concurso agora, né? PRF para 2023 não tem concurso. Mas voltando, então eu tenho uma loja de veículos usados, por exemplo. E aí a turma chega e encontra dentro da minha loja um veículo que está com chassi remarcado. Acabou-se, a casa caiu para mim. Eu vou responder por essa receptação específica aqui do inciso 3. Ah, Giovanni, mas você pode alegar que não sabia. Não, não pode. Não pode. A lei diz que sabe ou que deveria saber. Até sabe por quê, pessoal? Hoje, quando você vai vender um veículo usado, você tem, ou quando você vai comprar um veículo usado, você tem que mandar fazer vistoria. Hoje, além das empresas de vistoria, por exemplo, aqui em Pernambuco, tem uma empresa chamada Terceira Visão, que aqui domina o mercado praticamente de Pernambuco. Você vai comprar ou vender um carro usado, passa por ela, mas você tem possibilidade de levantar todo o histórico do veículo até online. Tem uma empresa chamada Tracar, que você paga lá 60, 70 reais, não sei quanto para essa empresa aí, e ela te dá todo o histórico do veículo para você fazer a averiguação. Hoje a figura dos consultores automotivos, dos avaliadores, é algo que está ganhando demais uma projeção, está ganhando assim uma difusão muito grande. Tem meu patrão Rogério lá do Carro Perfeito, lá de Fortaleza. O Rogério tem formado consultores no Brasil todo. Então, quem negocia com carro, quem compra, vende, não é uma criança. Você não está comprando um Big Big, você não está comprando um sacolé, você não está comprando um bombom chachá, você não está comprando um caixa de pitumba. Você está comprando um carro, por mais fuleiragem que o carro seja. Pode ser, sei lá, um Kwid, que nem carro direito é, mas é um negócio de 30, 40, 50 mil reais ele usado. Pode ser aquele xing-ling com hepatite nas lentes, que chega, fica logo amarela com ano de uso, mas é por baixo 35 mil reais. Então presume-se que quem está negociando, comprando, tem no estoque, transportando algo de tamanho valor, se cerque dos cuidados necessários, busque se cercar dos cuidados necessários para não negociar com algo que é objeto de adulteração. Então, a questão, eu não sabia, eu negocio com o carro e não sabia que o carro era adulterado, não cola. Eu sou cegonheiro. Para quem não conhece essa expressão, cegonheiros são os caminhoneiros que transportam veículos, novos, usados, sinistrados ou não. Qual é o cegonheiro que vai botar para dentro da cegonha um carro sem bater o olho para saber se o veículo é ou não objeto de adulteração? Se ele deixa para lá e leva porque quer, ele responde por crime. Então, qualquer um que de qualquer forma mantém em depósito, guarda, conduza, monte, desmonta, que é o que acontece demais. O pessoal furta veículo, furta moto e desmonta. Exemplo, a turma furta muito aí essas motos mais caras, Harley Davidson, Sete Galo, que é a 750, Kawasaki 1000, e eles não furtam para vender, porque são motos raras e na hora que passa todo mundo sabe quem é o dono. Eles furtam para tirar as peças, para desmontar e revender as peças. Tudo isso cai agora nessa modalidade de receptação específica. E ainda diz o parágrafo 3º, praticar as condutas que tratam os incisos 2 e 3 desse artigo no exercício da atividade comercial e industrial, ou seja, como prática de negócio, a pena ainda é de 4 a 8 anos. Ainda que você faça esse tipo de atuação na sua casa, no meio da rua, que é o que está no parágrafo 4º. Então, toda aquela caracterização de crime de receptação que a gente tem lá no artigo 180 do Código Penal, passou a ter uma caracterização específica aqui no artigo 311, quando o objeto for veículo, reboque, semi-reboque, que tenha qualquer sinal identificador adulterado. É disso que trata a lei. Aí vem os fakes agora. Segunda parte da aula. Vamos eliminar os fakes. A questão de dirigir o carro sem placa. Professor, o cara vai dirigir o carro sem placa por quê? Por N motivos. Eu posso lhe citar 2 de cara. Você comprou o carro na concessionária, o carro novo na concessionária. Tem muita concessionária que aplica aqui. Tem muita concessionária que tira a comissão do vendedor
Só do licenciamento do carro. Quando o carro é alienado, não tem o que fazer, ela tem que sair emplacada. Alienado é que você compra no crédito. Tem que sair emplacado. Mas às vezes não é. Aí você chega numa concessionária, vai comprar o veículo é 100 mil reais. Aí o cara diz, olha, nós temos uma conveniência aqui para o senhor que é cliente, certo? Nessa conveniência aqui o senhor vai pagar 4 mil reais, já está incluído o serviço aqui do despachante, que é besteira, e está incluído aqui o IPVA, o licenciamento, tal. Aí o cara não entende, vai lá e paga. Só que às vezes 2 mil é só do despachante. Só do despachante. Por quê? Porque, por exemplo, você comprar um carro, nós estamos no mês de maio. O que é que o cara vai fazer? Ele vai pegar o valor do IPVA, dividir por 12 e multiplicar só pelo que está faltando. Você não vai pagar o IPVA cheio 2023, se o faturamento do carro foi agora no mês de maio. Então os cabos apliquem o despachante, que é um trabalho justo e honesto, às vezes leva 2, 3 mil reais. Então quem manja disso, aí diz, não, eu emplaco. Quero serviço de despachante, não. Aí o que é que o vendedor esperto faz para não perder o negócio, não perder o cliente, para o cliente não sair? Não, eu lhe dou emplacado, me dê só o IPVA aqui. Aí você mesmo faz a conta e paga. Mas já aconteceu comigo, dizer, não, eu emplaco. Me dê o carro que eu emplaco. E eu saí guiando o veículo sem placa. Isso é um motivo. Outro motivo, a placa caiu. Tem alguém que está nos acompanhando aqui que é de Recife? Recife ou região metropolitana? Quem for de Recife ou região metropolitana, diga aí nos comentários. Eu. Porque se eu estiver mentindo, você vai me chamar de mentiroso agora. Recife não pode ficar o tempo nublado e a maré subir que já alaga. Pronto, tá aqui o José Rafael, advogado. Se eu estiver mentindo, diga, meu patrão. Recife, cai umas gotinhas d'água, se a maré estiver alta, já alaga. Tem algumas áreas do Recife aqui, Ibiribeira, famosa Avenida Mascarenhas de Moraes. Deixa eu ver, tem um bairro aqui chamado Afogados, olha o nome do bairro. Afogados é o nome do bairro. São Martim, pelo amor de Deus, São Martim, como quem vai ali para a praça do terminal de São Martim, que você passando, vai dar na Avenida Recife, no prumo da La Roque, não que eu conheça, que eu não ando por esses cantos, ali é ou alaga, é certeza alagar. Quer ver outra? Ipicepe. Pense no canto que alaga. Ibura, meu patrão, só de baixo, porque Ibura de cima não tem como alagar, não. É preciso que seja o dilúvio bíblico para alagar Ibura de cima. Peixinhos. Ali perto do antigo centro da moda de Peixinho, do girador que vai dar para a faculdade de Ivânia Barro Melo lá, que eu acho que é a ESA. Ali é certeza. Choveu. Quem passa por ali fica sem placa. Quem passa por ali se arromba, fica sem placa. Então, deu uma chuva aqui, você vai ver no dia seguinte, 3, 4 dias seguintes, todo mundo dirigindo sem placa, principalmente a placa dianteira. Pode acontecer? Pode. Eu só estou dando 2 exemplos. É crime? Não. Não é. Você pode incorrer em infração administrativa de trânsito. E aí sai da esfera penal, vai para o CTB, vai para a Lei 9503/97, no âmbito administrativo, que não me cabe discutir. Principalmente quem tem placa Mercosul, que é essa placa nova. As placas antigas, elas tinham um lacre, os parafusos toravam e o lacre segurava, somente atrás. Hoje em dia, nem isso. Então, é comum de acontecer do indivíduo sem ter má fé, do indivíduo sem ter dolo, do indivíduo sem ter nenhum motivo real de querer cometer crime, ele está guiando o veículo sem a placa. Ou porque vai emplacar o veículo, ou porque a placa caiu, ou por N outros motivos. Isso é crime? Não, isso não é crime. Eu tô cansado de ver a turma da semana passada para cá dizer que quem dirige veículo sem placa cai no 311. Eu não vejo onde é que está aqui no 311. Onde é que está conduzir com ausência de placa? Não tem. Não existe. Então é mera infração administrativa. Eu vi alguém perguntando aí quanto tempo você pode, quando tira da concessionária para emplacar, 30 dias da emissão da nota fiscal, tá certo? 30 dias a partir do momento que tem aquele carimbo de saída na sua nota fiscal, é o prazo que você tem para emplacamento. Só que aí você vai ter um bocado de enchimento de saco, você começar a rodar muito no mesmo canto, sem placa. Então, não é crime, é infração administrativa. Agora, e a turma que faz o fake na placa para não cair em radar? Isso acontece muito também. Como assim, Giovanni? A turma que faz o fake na placa para não cair em radar. Exemplo. Vamos supor aquele povo que é acostumado em Fortaleza.
tem uma avenida, eu não vou me lembrar o nome agora, se vocês puderem me ajudar, me ajudem. O caba sai do aeroporto de Fortaleza, indo lá para Beira-Mar, vem ali do lado do Parque do Cocó. Pronto, tá aí Roberto Girão. Girão, me ajuda aí, meu patrão, por favor. O povo que sai lá do Castelão, vindo lá para os hotéis na Beira-Mar, onde eu costumo ficar. Aquela ali que passa do lado do Parque do Cocó, que desce ali pelo... como quem vai para Antônio Salles, por ali, que é um fotossensor a cada 30 metros. Eu não me lembro o nome daquela avenida, mas Girão vai me dizer. Literalmente a cada 30 metros tem um fotossensor. Pronto, a Priscila está dizendo. Priscila disse que era o desembargador Moreira, isso mesmo, que passa de frente ao Hospital do Exército, ali passa perto do teu escritório. Pronto, ali é desembargador Moreira. Girão matou aqui, mas na Washington Soares deve ter também. Meu amigo, é sensor até dar uma dor. Aí o caba sempre passa por ali e sempre passa apressado. Aí o que é que ele faz? Ele vai lá, vem com uma fita isolante, uma silver tape, aí onde a placa dele é um 4, ele faz um 8. E senta o sarrafo, porque ele sabe que não vai ter blitz por ali, é só o fotossensor. Aí muda a placa do carro. Aí senta o sarrafo, onde é 40 ele passa com 80, 100. Sabe onde é que eu vejo a turma fazer muito isso também? Final de semana entre Crato, Juazeiro e Barbalha. Se tiver alguém aí da região Crato, Juazeiro e Barbalha, vai se ligar no que eu estou falando. Meu amigo, é fotossensor até dar uma dor, principalmente entre Juazeiro e Barbalha. É fotossensor até dar uma dor. Aí a turma sai para dar as voadas no final de semana, aí o que é que faz? Vai lá na placa, pega uma fita adesiva e coloca lá, onde é um 0, ele faz um 8, onde é um 1, ele faz um 4 e bota para rodar. Passou no fotossensor, bateu a foto na placa dele. Quando ele chega em casa, ele tira a fita isolante. Ele tira a fita adesiva. Isso na placa Mercosul é um pouquinho mais difícil de fazer. E meu patrão Girão, que está me acompanhando, pode me corrigir aí, porque para quem não sabe, Roberto Girão foi procurador autárquico do Detran Ceará. Hoje ele está no Metrofólio, toma conta de metrô, evoluiu. Mas é um negócio maior. Mas antes ele respondia pelas broncas do Detran do Ceará. E Girão sabe que esse esquema acontece demais. Nesse caso, tem crime? Tem. Nesse caso tem crime. Por quê? Porque tem adulteração de sinal identificador. Então, você policial que está me acompanhando agora, você principalmente que faz policiamento de trânsito, você que trabalha na rua, olha o bizu. Se tu pega o cara sem a placa, tu não tem como enquadrá-lo no 311, a infração administrativa de trânsito. Agora, se ele colocou qualquer coisa que modifica a placa, ainda que ele não tenha feito para vender ou para dar golpe, ele fez só para não cair na blitz, ou só para não cair no fotossensor, ou só para não levar multa, você parou ele na blitz, enquadre ele em flagrante delito. Dê voz de prisão em flagrante delito e conduza para a delegacia. Por que crime do CTB? Por nenhum, pelo 311 do Código Penal. Pena de 3 a 6 anos. O delegado não pode instituir fiança. O delegado só pode arbitrar fiança se a pena for de até 4 anos. Aqui tem que ir para audiência de custódia, obrigatoriamente. Ah, Giovanni, mas ele não adulterou para vender. Não importa. Ele não adulterou para ganhar dinheiro. Não importa. Ele adulterou. Ele modificou o sinal identificador de veículo automotor. E como eu já disse e repito, o maior de todos os sinais identificadores de veículo automotor é a placa. Então aí sim, aí ele cai aqui no artigo 311 do Código Penal Brasileiro. Se ligaram nessa sutileza? Se ligaram nesse detalhe? Mas aí tem uma terceira pergunta, indagação que me fizeram muito. Professor, e o indivíduo que vai lá e baixa a quilometragem do carro? Que isso é uma outra desgraça. Isso é uma outra coisa que assim tá virando uma epidemia, já virou uma epidemia. Por isso que eu sempre digo, galera, se você vai comprar um carro, principalmente um carro usado, vale a pena você pagar ali 500 conto, 600 conto para uma pessoa que entende, um historiador que entende, para ele fazer a avaliação. Já aconteceu comigo. Por exemplo, aconteceu comigo. Eu fui negociar um carro para meu irmão. Meu irmão não manja muito negociação, aí ele queria trocar de carro, negociar carro. E aí ele disse, rapaz, bora me ajudar ali. Eu vi um carro só o filé, um carro primeira de luxo, só o babalu, o carro, pai, carro extra. Bora? Disse, bora.
Vamos embora. Aí pegou, foi olhar esse carro numa cidade do interior do Ceará, que eu morro e não digo o nome da cidade, que eu gosto demais da cidade, tá certo? Morro e não falo o nome da cidade. Mas é uma cidade depois de Barbalha e antes de Brejo Santo. Aí a gente foi olhar esse carro lá. Quando chegou lá, eu dou um João sem braço. Aí o vendedor, esse carro aqui, carro, único dono. Esse carro aqui vivia guardado, quilometragem baixíssima. Não tem sinistro, não tem porra nenhuma, tal. Isso era em 2022. E o carro que ele estava comprando era 2019. Aí eu disse, é mesmo, eu acabo aqui, tem um sítiozinho aqui perto, mas é asfalto até a porta da casa dele. Um carro com 3 anos de uso, né? Interior e tal, você faz uma média aí para estar com uns 25 mil, 30 mil rodados, numa normalidade. O carro estava com 9 mil rodados. Aí eu disse, rapaz, e aqui? Não, esse carro não roda não, mas 9 mil rodados só, não sei o quê. Aí eu disse, tá bom, aí eu fui e tirei a vela do carro. A vela já não era a vela original, ele já tinha trocado a vela e a correia. Tinha mais de 60 mil. Eu digo, como que é que vocês trocaram vela e correia num carro de 9 mil quilômetros rodados? Ah não, é porque aí deu problema, mas o carro só tem 9 mil. Moral da história, os caras tinham baixado a quilometragem. Abriram lá e baixaram a quilometragem. O carro devia ter por baixo, 60 mil rodados, 65 mil rodados. E os cabas tinham botado 9 mil. E aí, que crime é esse? Cai no 311? Não cai. Eu não estou dizendo que não é crime. Eu não falei isso. Eu estou dizendo que não pode ser enquadrado no 311. Por quê? Porque a quilometragem não é sinal identificador do veículo. A quilometragem é sinal identificador da utilização do veículo. De novo, a quilometragem não é sinal identificador do veículo. A quilometragem é sinal identificador da utilização do veículo. Então eu não tenho como cair no 311. Isso caracteriza, na verdade, estelionato, pessoal. Quem baixa a quilometragem do carro para botar para frente, para passar para frente, e eu digo a você, isso está virando uma verdadeira epidemia. Essa pessoa que faz isso cai no crime de estelionato. Ela vai responder no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Quem baixa a quilometragem, ainda que não seja quem está vendendo, incorre no crime, como coautor ou partícipe, vai depender da situação, e quem está passando o carro para frente também incorre no crime. Então, mexer na quilometragem do veículo, alterar a quilometragem do veículo, caracteriza crime de estelionato, e não crime de adulteração de sinal identificador de veículo. De novo, por quê? Por um motivo muito técnico. A quilometragem não é identificador do veículo, é identificador da utilização do veículo. Identificador do veículo é placa, é número de chassi, é identificação de bloco do motor, dentre outros. Beleza? Um outro detalhe também. Acontece muito da turma negociar o carro, negociar o veículo usado, e entre a compra e venda, a efetiva alienação e a entrega do veículo, eles substituírem peça no veículo. Entendeu? A turma chama isso de carro bumerangue, vai de um jeito e volta de outro. O pessoal fala muito isso aqui nos bastidores da malandragem. Por quê? O cara chega para comprar um carro usado, aí tem a história de aprovar cadastro. O cara chega lá para aprovar cadastro, o cara tem um scorezinho hoje de 800 pontos, eu não sei se tem alguém negociar aí com compra e venda de carro financiado, se o score tiver mudado, me corrija. Mas normalmente você tem um score aí de uns 800 pontos, nomezinho está organizado, tem uma CNH, porque é muito difícil hoje aprovar cadastro sem CNH. Acaba quer comprar um carro, não tem carteira de habilitação, vai dar golpe, né? Então, acaba tem um CNH, um nomezinho organizado, 800 pontos de score. Eu acho que hoje consegue financiar. Ele chega, apresenta isso, fecha o carro, acerta o preço, às vezes dá a entrada, às vezes dá um cururuzinho que ele já tem como entrada, aí o cara diz, vem buscar o carro daqui a 5 dias, que é quando vem um contrato. Aquele carro, a moça da BV é uma das que mais antigamente alienava veículos usados. A moça da BV não está aí, o pessoal do Bradesco vai trazer uma condição melhor, tal. Acaba viu o carro, fechou, motor a porra toda. Só que nesse intervalo entre a efetiva negociação e a entrega, o que é que tem gente que faz? Tem gente, por exemplo, que vai lá,
pega a bateria, que às vezes é original, e substitui por uma bateria remanufaturada. Existe um verdadeiro mercado de baterias reutilizadas, remanufaturadas. É por isso que quando você vai botar uma bateria no seu carro, se não deixar antiga é um preço, se deixar antiga é outro. É mais barato. Acaba de logo, o senhor vai deixar antiga ou não, porque muda o preço. E aí ele pega uma bateria original que ainda está com a vida útil, que é R$300, e bota uma remanufaturada lá, mais barata, que vai ter vida útil mais curta. Às vezes o que é que o cara faz? Às vezes o cara troca, quando são carros mais caros, ele troca peças do motor. Ele pega a peça original e bota essas peças similares. Principalmente veículos que já tem um certo tempo, que já tem peças similares. Você pega um veículo como, por exemplo, a Duster, que o motorzinho já deu as broncas que tinha que dar, que já está tudo certo, todo mundo sabe mexer com o motor de Duster, e que já tem peças similares no Mercado Livre. Aí o que é que o cara faz? O cara vai lá e ele pega, por exemplo, aquele negocinho do sistema de injeção, fugiu agora o nome, tem um circuito eletrônico do sistema de injeção, que é um dos mais caros que tem, dentro da Duster, ele tira o original e bota um similar, a diferença é R$2.000. O cara comprou, vendo o original, quando vai receber é o similar. Então, coisas desta natureza. Isso caracteriza crime do artigo 311? Não, isso não caracteriza. Isso caracteriza, na verdade, estelionato. Defraudação na entrega da coisa. Se eu vendo um veículo original, se a gente homologa a compra e venda de um veículo original, e na hora que eu vou entregar esse veículo, eu fiz a substituição de peças, botei peças outras, equipamentos outros, que vão ficar aquém do que eu vendi, eu vou responder pelo delito de estelionato. Beleza? Só mais duas dúvidas para a gente acabar, que muita gente me encaminhou também. A questão de você ocultar histórico de sinistro, furto ou leilão. Quem negocia com carro sabe que, sim, se o carro foi objeto de leilão, o preço dele já cai demais. Ah, João, você está dizendo que eu não posso comprar um carro de leilão, que eu não posso comprar um carro sinistrado, que eu não posso comprar um carro furtado? Eu não disse isso. Tudo é a questão do preço. Você tem, por exemplo, um carro que tabela FIP dele ele é R$100.000, e a tabela FIP é só uma referência, porque as concessionárias eles usam uma outra tabelazinha um pouquinho diferente da FIP. Então a tabela FIP do carro é R$100.000, se esse carro é objeto de leilão e sinistrado, o preço real dele cai para uns 75, 78. Dá uma queda na hora aí, se ele for do leilão, de 20% do valor do carro. Então é possível vender, desde que haja uma precificação correta, só que a turma esconde. O carro sinistrado é o carro que foi batido, não deu PT, não deu perda total, mas ele foi batido, ele foi refeito, refizeram lataria, trocaram capô, enfim, o carro às vezes capota, não dá PT, refaz teto. O carro às vezes leva uma lapada grande num buraco, tem que refazer a parte de suspensão todinha. Troca coifa, troca batedor, troca amortecedor, troca mola, a porra toda, aqueles anéis de sustentação, dependendo do carro. Se for esses carros de Jeep, que de Jeep não tem nada, que é uma desgraça, mas é uma desgraça. Quando sai do prumo para botar no prumo, nem a fábrica consegue botar de novo. Carro sinistrado. E aí o cara que esconde, ele que oculta, ele que não diz que o carro é objeto de leilão, ele que não diz que o carro foi objeto de recal, já teve sinistro de furto ou roubo, já teve batida, e aí? Esse cara comete crime? Depende. Primeiro, hoje em dia, qualquer um consegue levantar o histórico do veículo. Anote esse nome que eu vou lhe dar, é Tracar. Estou ganhando nada para fazer isso, viu? Tracar patrocina nós, eu não estou ganhando nada. Se alguém conhecer e souber o arroba da Tracar, bote aí, que o pessoal faz um bom trabalho lá e eu não tenho o que falar deles não. Todas as vezes que eu prezei eu fui muito bem atendido. Você vai entrar lá no site da Tracar, ou no Instagram da Tracar, é Trackar, eu acho. E aí você paga lá um valor relativamente pequeno e ele faz uma pesquisa de tudo. Quantos donos já tiveram, quantos... Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ir comprar um carro que o cara disse, único dono, quando eu puxei tinha 8. Você desconta a fábrica, você desconta a primeira concessionária, às vezes passa para o nome do dono da concessionária, mas ainda sobravam uns 6 donos lá. Então, os caras, você hoje puxa pela internet, histórico de sinistro, de leilão, se foi furtado, se não foi furtado. Então, hoje é difícil fazer isso. Mas vamos supor que o cabo é abestalhado. É menino, velho, não é acostumado a negociar. Aí ele chega, olha o carro é todo cheio de massa. 3 tonalidades diferentes de tanto que já foi pintado. Mas ele não entende o comprador.
O cabo vai só na beleza do carro. Gostei. Quanto é? O cabo diz, é tanto. Pronto, tá aqui, tá pago. Quando ele pega o carro, depois lá na frente é que ele descobre que o carro é sinistrado, que o carro é isso, que o carro é aquilo. Houve crime? Não, não houve. Ah, Giovanni, isso é estelionato. Não é. Não dizer os defeitos do seu produto não caracteriza estelionato. Se eu fico calado, porque se fosse por isso o vendedor da Jeep estava lascado. Você já imaginou se o vendedor da Jeep fosse obrigado a dizer que, sei lá, o trocador de calor do Compass, se ele não quebrar em 3 meses, ele quebra em 6, quem já veio aqui ia comprar um Compass? Sou eu que estou dizendo não, viu? É o Ministério Público Federal. A Jeep foi notificada por 19 falhas catastróficas só no veículo Compass, que é fabricado aqui em Goiânia, pertinho da gente. Você já imaginou se todo vendedor da Compass tivesse que dizer os defeitos do Compass? Você já imaginou se todo vendedor sócio que não assiste minhas lives fica ligando para mim na hora da live? Vê aí se voltou. Vê aí se voltou, por favor, porque meu sócio Maurício ligou exatamente na hora da live. Que ele não assiste minhas lives. Voltou aí? Diga aí como é que tá o som, tá ok? Maurício, estou em live, mas eu entendi. 9 horas a gente entra na live lá do Blog Zambiora. Maurício, 9 horas a gente entra no Blog Zambiora, que você tá ligando para mim, a gente faz a live de 9 horas. Tô já terminando, segura aí. Não era isso? Pronto, tá dizendo que o som tá ok. Pois é, você já imaginou se vendedor de Quid tivesse que dizer que a barra de sustentação traseira, qualquer coisinha quebra, o cabo se arromba e morre? Pois é. Então assim, não falar dos defeitos... Fechou, Maurício, 21 horas. Não falar dos defeitos do produto não é crime. Certo? Agora, quando questionado, ocultar documentalmente esses defeitos, por exemplo, o cara diz, eu quero o relatório de leilão do veículo e de donos anteriores. Aí o cabo vai lá e faz um relatório fake, aí é estelionato. Além, claro, dele ter falsificado. Ah, Giovanni, e ele responde pelo estelionato e pela falsificação? Não. Pelo princípio da consunção. Quando o falso se exaure no estelionato sem maior potencialidade lesiva, será por esse absolvido. E além de ser um princípio, é súmula 17 do STJ. Então o cara não responde pela falsificação do documento que está dizendo que o carro nunca teve nada. Ele responde só pelo estelionato. Mas ele precisa ser indagado documentalmente. Só aquela pala de vendedor, aquela conversa bonita de vendedor, caracteriza negócio ruim. E negócio ruim não é estelionato. Beleza? Até porque se fosse todo mundo que comprou um Quid na vida, ia ser vítima de estelionato. Todo mundo que comprou um Compass ia ser vítima de estelionato, na minha humilde opinião. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe. Rapidamente, que às 21 horas eu vou entrar na live com o Maurício. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu não tenha falado na live de hoje? Diga aí para mim, se tiver dúvida, pergunte agora. Qual o nome da empresa de pesquisa de veículos? Tracar. Tem duas, não estou ganhando nada para fazer isso, não estou ganhando nada, mas eu recomendo a Tracar, para você saber o histórico do veículo, e recomendo o menino do carro perfeito, é Rogério o nome dele. Se alguém achar aí o Instagram de Rogério, escreve aí, eu acho que é @carro perfeito, @Rogério carro perfeito, uma coisa assim. Bota carro perfeito no Instagram que você vai achar, para seguro. Eu confio muito num pessoal chamado S1 Seguros, S1 Seguro. O cara faz seguro para mim, para minha família todinha, gente da melhor qualidade. Para vistoria eu confio muito no carro perfeito, e para esse negócio, para dizer como diabo é o veículo, é atracar. Certo? Não tem como, e não estou ganhando nada com isso. Certo? Nada. E aí, Girão, falei muita besteira. O Girão, que é nosso especialista em trânsito aí, Girão que trabalhou desde que o Detran se mudou ali para perto da Maraponga ali. Ali é o que, Girão? Ali é Mudubim, eu não me lembro que diabo é aquilo lá não. É perto do Maraponga Marco Moda, lá em Fortaleza. Desde que o Detran foi para lá, Girão tava por lá. Falei muita besteira, Girão? Falei alguma merda aí em relação à legislação de trânsito? Então, se falei, corrija aí para não falar mais. Valeu, meu patrão. Então, crianças, é isso, tá certo? Eu espero que esteja claro. Eu espero que esteja esclarecido toda essa discussão, todo esse debate que teve. Como eu disse, tem muita gente falando muita coisa sem a menor noção do que está falando. É o mal dos tempos modernos que a gente vive. Mas hoje eu acho que você é capaz de caracterizar os crimes que caem no 311 e os que cairiam em estelionato e os que não é crime. Beleza? Roberto Tirão está dizendo que ali é a Maraponga, né? Eu tenho
um trauma com Fortaleza, que eu tenho um grande amigo lá, que é o professor Roberto Tirão, e o professor Roberto Tirão nunca me levou para conhecer o Detran, quando ele trabalhava lá. Eu sei onde é o Metrofol, porque é do outro lado de onde tem a farofa da GQ, aí eu vejo as fofocas, eu vejo a farofa da GQ, eu sei que o Metrofol é do outro lado, e eu sei, e o Psique nunca me levou, o bicho quem manda no Fortaleza não me levou. A Gabriela tá dizendo que o Detran agora é no Rio Mar, lá no Papicu, em Fortaleza. É chique, né? Detran dentro do shopping é chique demais. Beleza, crianças, é isso. Pessoal, quem tiver focado aí na segunda fase da UAB, tá bom? Eu vou entrar agora às 21 horas no blog Exame de Ordem, @blog Exame de Ordem. A gente vai bater um papo, a gente vai discutir aqui sobre o padrão de resposta da FGV em relação à segunda fase penal, que tem muita coisa faltando ali. Então, daqui a 8 minutinhos, quem tiver interesse no assunto, quem tiver aí na segunda fase penal, quem tiver aí esperando o resultado, entra lá, @blog Exame de Ordem, @blog Exame de Ordem, beleza? Valeu, crianças, até daqui a pouco lá no blog Exame de Ordem.